Olá! Muitas vezes deparamos-nos com situações em que nos encontramos nesta existência submetidos aos excessos a que ela nos impõe. Desse modo, deixamos-nos arrastar pelas vicissitudes que a vida nos oferece. Utilizando nosso livre-arbítrio, passamos a ter comportamentos extravagantes, sendo, de início, arrebatados pelos vícios de imperfeição. Assim, arrastamo-nos por sentimentos sórdidos que levam ao prejuízo de outras pessoas. Quando nos damos conta das extravagâncias, já estamos do lado de lá. No entanto, Deus nos dá a oportunidade de resgate e, desse modo, voltamos à Terra para desenvolver comportamentos mais adequados. Este assunto encontra-se no livro Comportamento Humano, de minha autoria. Esta e outras obras poderão ser encontradas em e-book ou impressa no site www.leituraesabedoria.com.br. Aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, não deixe de fazê-lo. Assim terão contato com vídeos que apresentam assuntos bem atuais. Bem, vamos ao tema? Conforme várias literaturas, a definição de comportamento correspondente ao ser humano consiste na maneira pela qual um indivíduo se conduz ou procede diante de uma diversidade de estímulos recebidos que tem relação com o ambiente em que atua. Dentro de uma visão psicológica, o comportamento é o modo de ação de um ser humano diante do meio familiar. A cada relacionamento de um indivíduo com o ambiente que atua, há um comportamento. Em outra definição, pode ser dito que a psicologia investiga as emoções e as experiências humanas, levando em conta processos de aprendizado, suas introspecções, a intelectualidade, a percepção, as atitudes e os valores encontrados no ser humano, entre outros comportamentos. Na verdade, o estudo do comportamento humano busca respostas pela ação diferente do ser humano frente a uma mesma situação, como a maior dificuldade de algumas pessoas na resolução de conflitos. Por outro lado, o comportamento pode estar relacionado com o modo como as pessoas procedem no ambiente de trabalho e a preponderância dessa conduta na ambiência da instituição do lar. O que acontece é que, sendo a atitude um comportamento costumeiro do ser humano, ocorrem em circunstâncias diferentes. Tais relações repetidas são influenciadas por valores que refletem como uma pessoa enxerga o mundo em que vive. Em decorrência dessa visão, os indivíduos percebem que determinadas atitudes podem produzir reações mais benéficas ou não. Isso pode ocorrer pela percepção, que é a mescla da sistematização com a interpretação dos estímulos recebidos pelos sentidos de uma pessoa, que trazem a possibilidade de uma identificação de diferentes objetos e acontecimentos. Atualmente, tem-se dado mais importância ao comportamento das pessoas. Na verdade, os profissionais de psicologia notam que o ser humano, desde a infância até chegar à fase adulta, depara-se com uma gama de transformações psicológicas de teor importante que revelam o delineamento de sua identidade, evidenciando sua personalidade e seu caráter. Isso, dentro de um desencadeamento de ações e reações, promove um ciclo sucessivo de interações de ordem social e moral que, ao longo dos anos, moldam a sua maneira de ser e agir. Passando da fase da infância à adolescência, o ser humano
depara-se com a puberdade. Neste ciclo, conhece um novo mundo, novos estímulos e desejos que antes não possuía. Novos valores aparecem, há uma curiosidade mais ativa, descobertas e experimentações. A essa altura, surge um novo entendimento da vida e em suas relações sociais, mas sem amadurecimento que só o tempo lhe dará. Mais à frente, terá um preparo que fará esquivar-se de situações de risco, procurando maior controle emocional. Na verdade, a psicologia traz uma grande contribuição para o entendimento do desenvolvimento e do aprendizado infantil. Isso porque a compreensão da formação da personalidade é de relevante importância para a educação da criança. Para se ter maior entendimento do início desta matéria acadêmica, alguns estudiosos chegaram a um entendimento de que a psicologia, propriamente dita, originou-se a partir do exame da filosofia grega, aproximadamente há 700 anos antes de Cristo. Esta se baseava no estudo do entendimento da necessidade do comportamento humano. Havia, por parte desses sábios gregos, o estudo da alma, ou seja, do interior do homem. Os estudiosos tiveram o conhecimento de que, desde os tempos mais remotos, pensadores filósofos e teólogos de todas as culturas, em todo o mundo, empenhavam-se por entender mais diversificadas questões quanto à natureza humana, como consequência, a percepção e a deficiência mental. Tais indagações, desses eminentes sábios, foram consideradas por pesquisadores como sendo as primeiras teorias psicológicas. Na época de Sócrates, por volta de 400 anos antes de Cristo, a psicologia ganharia maior consistência. Tal fato se explica por este proeminente filósofo professar a espiritualidade e a imortalidade da alma, fazendo uma distinção entre o conhecimento sensitivo e o intelectual. Assim, pode-se ter a percepção que a filosofia e a psicologia percorreram caminhos semelhantes. Apesar de se apresentarem com procedimentos diferentes, sempre trabalharam como uma esfera do conhecimento na busca da compreensão do ser humano e do mundo em que ele integra. Por isso, ao se revistar o caminho feito pela psicologia desde suas origens, é perceptível uma presença filosófica neste trajeto. Na verdade, hoje em dia há conceitos diferentes com relação à filosofia e à psicologia. Enquanto o filósofo percorre um caminho na busca da sabedoria, o psicólogo utiliza-se de um conhecimento científico para proporcionar o bem-estar das pessoas. De acordo com os pesquisadores da matéria, a psicologia passou a ser uma ciência distinta do campo acadêmico a partir do século XIX. Essa transformação ocorreu porque muitos dos médicos da época eram filósofos. Assim tiveram a percepção da incapacidade da exploração das bases do intelecto com as proposições lógicas da filosofia. Segundo alguns estudiosos, tanto a medicina quanto a filosofia não tinham como responder aos enigmas sobre assuntos como a constituição da sensação ou da percepção, muito menos acerca da consciência ou da memória. Todo esse processo de separação entre a filosofia e a psicologia começou a partir do médico alemão Hans-Tuchheim Weber, figura de relevante importância nas áreas de filosofia e psicologia. Ele é considerado um dos fundadores da psicologia experimental. Seus estudos e sua ênfase nas técnicas experimentais foram fundamentais para a instauração de novas direções que trouxeram um vasto aporte ao futuro da psicologia, entre outras áreas acadêmicas. Desse modo,
a psicologia passou a ter maior atuação acadêmica e uma importante contribuição foi dada pelo médico, filósofo e psicólogo alemão Wilhelm Maximilian Wundt. Ele também é considerado um dos fundadores da psicologia experimental. A partir daí, a psicologia começou a possuir uma estrutura por meio de profissionais que dedicaram a vida toda em prol de estudos, publicações e teorias a ela relacionadas. Estas contribuíram para a psicologia ser atualmente uma área acadêmica caracterizada pelo estudo científico da experiência e do comportamento humano. Dois desses profissionais realizaram uma série de experiências que levaram a uma importante descoberta para a psicologia. É o fenômeno conhecido como efeito Dunning-Kruger, um mecanismo da ilusão de superioridade demonstrado por Just Kruger e David Dunning. Tais ensaios experimentais mostram que as pessoas com pouco conhecimento sobre determinado assunto acreditam saber mais do que aqueles mais bem preparados. Isso faz com que tomem decisões imprecisas e alcancem resultados indevidos. Por outro lado, a verdadeira competência pode trazer o enfraquecimento da autoconfiança de algumas pessoas de grande capacidade, em função da inferioridade ilusória. Tal fato acontece porque se acham incapazes, subestimando sua própria competência, tendo em mente de que outros indivíduos de menor capacidade têm igual ou maior conhecimento do que elas. Portanto, na psicologia, a partir de entrevistas e investigações realizadas pelos profissionais da área, identificam-se o comportamento de cada indivíduo e o modo como ele se adequada ao ambiente que habita. Contudo, cada pessoa é diferente, tem necessidades, fraquezas e capacidade específica para lidar com problemas, adaptando-se a mudanças, superando obstáculos ou até resistindo à pressão de situações adversas, como choque e estresse, entre outras comoções. Assim, passa a ter a habilidade para um aprendizado que a fará refletir sobre as experiências pelas quais vai experimentando em seu cotidiano. Assim, há comportamentos que devemos evitar, como outros que deveremos perseguir, a fim de que se possa ter um aprendizado rumo ao amadurecimento e à experiência de vida. Que estes comportamentos mais positivos possam nos auxiliar no dia a dia para lutarmos contra os comportamentos inadequados e trabalharmos por outros que farão com que mudemos nossas atitudes diante de nossa existência. Se gostaram do assunto, façam um comentário, deem um like e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, assim terão acesso a outros vídeos. Compartilhem com outras pessoas. Muita paz!